Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Meu nome é Marina Shelton. Hoje vou compartilhar com vocês umas ideias de café da manhã com um pãozinho de frigideira. Vou fazer duas versões, um sem ovo e um com ovo. E vou fazer também uma veioca, que é super prático, super fácil. Então vocês vão ter 3 ideias do que comer no café da manhã. E eu ainda vou dar um brinde, né? Porque eu vou fazer também um leite dourado com leite de inhame. Então vocês vão aprender, na verdade, 5 coisas que vocês podem fazer no café da manhã de vocês, ok? Então vamos para as receitinhas. Bom, galera, vamos pro nosso pãozinho. Aqui eu tenho um ovo tamanho pequeno, não é tão grande. Vou dar uma batidinha nele. Esse é o pão mais básico que tem, qualquer um pode fazer. Você pode usar o garfo, tá? Não precisa você usar o fouet. Vou usar uma colher de azeite, não precisa ser muito cheia. Hoje eu tô usando uma colher que é o tamanho normal de colher. É para vocês terem ideia. Normalmente eu uso minha colher de medida, mas eu vou usar uma colher normal porque eu sei que todo mundo tem colher normal. E aqui nós vamos colocar uma colher de água. Nós vamos fazer um pãozinho pequeno, tá? Então, básico, eu vou usar a mesma colher, então vou secar ela. E aí eu vou usar uma colher de aveia, tá vendo? Bem cheia, porque a aveia é difícil de se equilibrar aqui em cima. Vou usar uma colher de farinha de arroz e uma colher de amido de milho, que é a nossa maisena. Esse é o pão mais básico que tem. Qualquer um dá conta de fazer um pãozinho desse para o café da manhã. Sem mistério. Ele fica bem líquido, tá vendo? Mas a aveia vai puxar a umidade, porque ela vai puxando. Isso aqui é quinoa, que sobrou das coisas que eu faço durante o dia, então eu vou usar isso aqui no nosso pãozinho. Sempre que você cozinha uma quinoa, deixa sempre uma colherzinha de quinoa, que vai servir para você dar uma acrescentada aí nos pãezinhos, para eles ficarem mais saudáveis ainda e ficar mais nutritivo, né? Aqui. Olha, uma pitadinha, tá? Isso é suficiente para o nosso. E aí, se você quiser acrescentar um pouquinho mais de saúde no seu, você pode acrescentar uma pitadinha de cúrcuma, que vai deixar ele muito mais saudável ainda, né? Essa cúrcuma eu mesma fiz, comprei as batatinhas, sequei, com pouco sol por aqui, né? Hoje amanheceu um dia lindo. E aí eu coloquei olha, essa é a textura. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de farinha de arroz, que é a nossa farinha base. Uma pontinha só, tá? Como eu tenho feito sempre um pão grande, essa aqui é uma medidinha que vai dar para uma pessoa. E aí a gente já vai ligar o nosso fogo aqui. Fogo baixo, tá aceso. E aí nós vamos colocar nosso pãozinho para assar. Minha frigideirinha é uma frigideira pequena, ela tem 16 centímetros. Nós
vamos colocar por último é o sal e o fermento. Vou colocar esse tanto de fermento, é uma meia colher de chá. Essa colher de chá é uma colher um pouquinho grande, por isso eu vou colocar só meia. Olha, essa é a textura de uma massinha para um pãozinho, tá? Ela pode até ficar um pouquinho mais dura, mas vai depender do seu ovo. Não coloque a água enquanto você não bate o ovo com azeite, aí você vai misturando as farinhas, aí você vai ver, porque de repente você usa um ovo maior, e aí quando você for... A minha frigideira já tá untada com com óleo de coco, tá, gente? Porque às vezes o seu ovo é maior e ele fica... Ela pode ficar... Aí você tapa e aí você marca mais ou menos uns 10 minutos. O fogo tá bem baixinho mesmo, porque tem que assar lentamente, gente. E aí você vai deixar ele assar por 10 minutos sem abrir a sua frigideira, que é para ele crescer. Depois de 10 minutos você pode abrir e dar uma secada na tampa, porque vai estar cheio de suor para não cair para dentro do seu pãozinho. E aí você deixa ele assar um pouquinho mais. Se já tiver bom de virar, você dá uma levantadinha assim com a espátula na ponta. Se ele tiver bom de virar, beleza. Aí na sequência eu vou fazer um sem ovo agora. Meus utensílios tudo limpo. Eu vou usar uma colher de sopa mais ou menos de inhame, purê de inhame. Ontem à noite eu fiz uma receita, sobrou esse purê, eu vou usar ele, tá? E aí eu vou usar uma colher uma colher de azeite. Eu vou dar uma amassada aqui nesse purê pra poder tá. Se você tiver leite vegetal, você pode usar leite vegetal. Eu vou usar água. Aí como esse não tem ovo, eu vou usar 2 colheres de água. Nesse eu vou usar também um pouquinho de psilho. Porque como ele não tem vou usar uma meia colher de psilho. E aí, gente, quando a gente usa o psilho, a gente tem que aumentar a quantidade de água, porque o psilho puxa muito líquido. É interessante fazer isso, tá? Vamos colocar mais uma colher de água, porque o psilho vai puxar toda essa água aqui. E nesse daqui, o que eu vou usar como aquele resíduo do leite de amêndoa, eu dei uma temperada nele e separei assim os saquinhos, porque aí eu congelo. E aí eu vou usar aqui um pouco dele, que é para poder dar um pouco mais de qualidade no nosso pãozinho. A gente aproveita tudo que é sobra para poder estar fazendo, olha. A água aqui vai ser aos poucos para poder ver a medida. Esse resíduo eu temperei com sal, cúrcuma e pimenta preta. Vou colocar uma colher de farinha de arroz, uma de amido. Essas farinhas aqui são tudo farinha base, tá? Para um pãozinho e um pouquinho, 1,5 de aveia.
essa é a base para um pãozinho de frigideira, tá? Você pode fazer com outras farinhas, com várias outras farinhas. Só tem que ter uma combinação. A farinha de grão de bico dá um pãozinho maravilhoso. Dá para fazer uma tortinha de maçã doce, tudo na frigideira. Mas você precisa ir aprendendo até chegar no ponto das combinações de farinha. Depois que você começa a fazer, você vai ficando craque. Quando você vê, você está fazendo tudo, gente. É muito simples fazer. Devido à intolerância, eu tive que ficar muito boa de pãozinho de frigideira. O pãozinho de frigideira sem uma pitadinha de sal. E às vezes, para dar um pouquinho de sabor, esse aqui vai ser um pãozinho praticamente temperado, né? Porque como a nossa amêndoa estava temperada, esse é um pãozinho que não cresce muito, porque é sem ovo, gente. O que faz dar esse boom, ficar assim maravilhoso o ovo, o pão é o ovo. Uma untadinha aqui com óleo de coco. E olha aqui, olha que lindo que já tá aqui. Tá vendo? Ficando bonitão. Tá ficando bonitão esse rapaz. E aí, a massinha sem ovo vai ser isso aqui. Uma massinha dura, porque se ela ficar mais líquida, ela não vai rolar. Não é fácil não poder comer ovo. Já digo logo para vocês, porque eu peno para poder... Isso aqui é um resultado lindo, gente. Olha, vou colocar isso aqui de... E aí o que não leva ovo, leva gotinha de vinagre de maçã, que é para poder ajudar ele, o fermento. Tá vendo? A aveia já puxou minha água todinha. Eu vou ter que colocar mais um pouquinho. Mas sempre meça na colher. Não se atreva a medir no olhômetro. E colocando, porque você pode colocar essa massinha. Não põe a perder, porque você pode colocar mais farinhas. Isso aqui não é uma receita daquelas que você tem que medir em gramas, sabe? É um pãozinho de frigideira, é um quebra-galho aí para você ter uma coisa nutritiva para o seu café da manhã. Olha, eu vou colocar uma gotinha de vinagre de maçã. Eu meço na própria tampa para poder. E agora vamos para esse aqui. Foguinho baixo também, porque a panela é bem pequenininha. Essa panela é aquela panelinha de fritar ovo, gente. Como eu não tenho tampa para ela, porque eu não consigo comprar uma tampa nesse tamanho, aí eu comprei duas e eu faço isso, olha. Só na gambiarra, né? Vamos que vamos. O importante é fazer o pãozinho, né? Quem não pode comer ovo, se vira como pode, né? Assim, quem não come ovo sabe que não come pãozinho inflado como esse daqui. Bom, esse daqui já tá no ponto, já está no ponto de virar. Olha que lindo. O ponto de virar é esse, gente, tá vendo? Ele tá completamente assado aqui em cima. Ele não precisa, eu só vou virar agora para ele dar uma tostadinha aqui para poder ficar bonito. Olha que facinho, olha que lindo. Olha isso, gente. Olha a cor desse pãozinho.
Não é maravilhoso isso? Você fazer... Bom, galera, nosso pãozinho está pronto. Olha que lindo isso. Olha, assou o outro lado, ficou uma casquinha crocante, olha, até quebra. Coloca numa gradezinha para ele esfriar. Mas olha a qualidade desse pão. Olha, todo assadinho, crocante. Muito fácil, não é, galera? Não tem dificuldade não para fazer. E esse aqui ainda tá assando, eu coloquei uma sementinha aqui em cima. Bom, pessoal, quero dar mais uma dica muito interessante para vocês do nosso... Isso aqui é inhame. Eu cortei, tirei a casca ontem à noite e ele tá de molho já há mais de 12 horas. Eu tirei, lavei, tirei a quantidade que eu vou usar, que tá aqui já no nosso liquidificador. Lavei bem para poder tirar aquela baba que forma enquanto ele tá de molho. Ele precisa liberar todas as coisas que não é boa para nossa saúde. Você precisa deixar de molho. Não tem como você fazer, cortar o seu inhame e já fazer. Você precisa desse momento dele ficar na água, tá? Para poder liberar todas essas coisas que não são boas. E aí você vai colocar água quente aqui, bater, coar aqui no... Olha, eu vou colocar água quente. Eu vou fazer mais ou menos 300 ml de leite. Vou colocar um pouco de água fria, porque na hora que eu ligar aqui, ele vai dar uma explosão por causa do... Vou abrir essa partezinha. Eu bato com água quente o meu, tá? Pronto, batemos mais ou menos uns 3 minutinhos e vou colocar aqui pra... Gente, esse inhame é aquele peludinho, tá? Aquele pequeno, é porque esse último que eu comprei, ele era um pouquinho grande. Então, ficou esse cabeção aí, esses pedaços grandes. E essa massinha que vai sobrar aqui, gente, vai virar outro pãozinho de frigideira, tá? Então, salve sempre. Deu quase meio litro meu leite. Eu ia fazer só 300 ml, mas deu bastante. Tá vendo a massinha? Salva aqui e aí você vai usar e olha a qualidade desse leite. Um leite maravilhoso, mas esse aqui vai continuar de molho na geladeira e eu vou usar, durante a semana eu vou usando. Dá pra você deixar até 3 dias de molho, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso pãozinho finalizado. Olha isso. Eu vou cortar todos os dois para vocês verem, tá? Só e outra dica que eu queria dar também. A semente do melão, você tira tudinho, coloca num papel e deixa ela secar, que depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que faz farinha da semente do melão. E outra dica, quando você cortar seu abacaxi, não descasque ele todo, porque ele perde todo o líquido, perde todas as propriedades. Se você deixa lá na geladeira já é descascado. Você corta a fatia que você vai usar, descascou, usou, ele continua aqui com a casquinha protegida e você coloca um plástico filme para poder você tá guardando, tá bom? Bom, gente, que meu leite voltou pro liquidificador. E agora nós vamos fazer uma bebida aqui potente para levantar a imunidade, top. Vou usar uma colher de chá, essa colherinha é menor, tá vendo? Uma colherinha de chá pequena. De cúrcuma, essa cúrcuma eu fiz, que é fantástica. Vou usar uma colher de chá de maca peruana, vou colocar um pouquinho mais, é para 2 pessoas. Aqui eu tenho aquele mix de pimenta que eu uso para temperar, eu dei uma pisadinha para ficar mais fino, e vou usar agave para poder adoçar. Meu agave acabou, nós usamos na semana da limpeza. O agave é um mel de fruta, de planta, um açúcar de planta, né? Bateu por uns 2 minutos. Aqui a gente tem prontinho. Olha que bebida linda, gente. E pura saúde isso aqui.
Olha isso. É uma delícia essa bebida, gente. Esse é o leite dourado, tá? O leite dourado, ele é... No Brasil você encontra da Pura Vita. Ela tem um leite dourado delicioso, mas você pode fazer na sua casa, tá? E faça a sua cúrcuma que você vai ter mais qualidade. Porque a cúrcuma que a gente compra, ela tem uma misturinha que não fica tão colorido assim. Você precisa colocar um pouco mais, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o nosso pãozinho já cortado. Bom, esse é o nosso pãozinho já cortado. Olha que fofo, gente. Olha. Tá vendo? Um pãozinho super inflado. Agora o pãozinho o pãozinho que não leva ovo, ele fica um pouquinho mais mole, ele é mais úmido, tá? Bom, pessoal, vamos para mais uma receitinha. Aqui eu tenho aveia, essa aveia sem glúten, porque eu sou intolerante. Eu vou colocar 3 colheres bem cheias. Se você tiver aquela medidinha, você pode usar ela. Nosso sal, uma pitada de sal. E aqui eu vou colocar uma quantidade assim, mais ou menos uma colher de chá de gergelim. Aqui eu tenho chia, vou colocar um pouquinho de chia também. Ó, uma pontinha de colher, tá? É a quantidade que você quiser. Eu não... Vou colocar uns cranberry também, você pode colocar até umas uvinhas passas se você quiser. Vou colocar uns cranberry, pode ser uva passa. E aqui eu tenho uma medidinha de 1/3 de água que eu vou colocar. E aí, isso aqui vai dar uma veioca grande, tá? Ela fica assim meio úmidazinha, aí você vai esperar 5 minutinhos, que é o tempo da aveia puxar toda a água, e aí você vai fazer sua aveioca. Muito simples, né? Bom, vamos esperar 5 minutinhos. Bom, pessoal, já passou 5 minutos, aqui tá a nossa massinha, olha, ela ficou uma massinha assim. Você pode colocar menos água ou mais água, eu gosto de fazer assim. Ela demora um pouquinho mais para poder assar, mas eu prefiro porque ela fica mais gostosa. Aí você vai espalhar na frigideira sem ligar o fogo. Depois que que você tiver espalhado na frigideira toda, aí você liga o fogo para poder assar, porque senão a panela vai estar quente, você não vai. E assim, se a sua ficar um pouquinho mais dura e ficar difícil de você puxar com a colher, você só vai molhando a colher assim na água e vai espalhando, que como eu coloquei cranberry na minha, ela vai ficar, quando você passa a colher em cima das frutinhas secas, faz um buraquinho, mas aí você vai espalhando. Você pode fazer ela bem fininha, se você quiser assim, tipo um wrap, você consegue fazer ela bem fininha e rechear com o que você quiser. Nessa semana da limpeza, você pode pegar uma banana nanica, colocar na panela e deixar ela cozinhar, que ela própria solta água, e aí você vai fazendo isso. Você pode rechear com uma banana só cozida, sem açúcar nenhum, porque a própria banana já tem açúcar, ela vai liberar o açúcar e você vai ter um recheio delicioso, tá? Eu só coloquei o cranberry porque eu quero comer ela assim, mas você pode fazer só... aí você pode também fazer... Bom, vamos ligar o fogo já. Você pode fazer também ela recheada com... você pode fazer ela saborizada também com temperos, para você comer tipo com uma coisinha assim mais salgada. Essa minha panela é antiaderente, ela não precisa de untar, mas se a sua panela for com teflon, você só passa o óleo de coco com um guardanapozinho para poder untar a sua frigideira, tá? Para poder não ter perigo dela grudar. Mas ela não gruda, normalmente ela não gruda, tá?
Bom, galera, eu tirei aqui do fogo, eu esqueci o fogo muito alto, ela acabou passando um pouquinho, olha, fica sequinha assim, como se já tivesse assado. Aí você vira pro outro lado, não deixa a sua ficar assim queimadinha, tá? Eu deixei o fogo muito alto, não vi. Mas mesmo assim, fica bem crocantezinho, olha, tá super crocante. Aí é só você deixar dar uma tostadinha do outro lado e você tem sua crepioca prontinha pro seu café da manhã, tá? Pessoal, olha isso, que linda, né? Deu uma queimada, queimou não, ficou moreninha só. Mas é isso aqui. Aí é só você rechear, você pode dobrar e fazer do jeito que é igual uma tapioca, só que de aveia, tá? Espero que vocês façam e me conte aqui como é que ficou a de vocês, ok?